Olá, Isabela, tudo bem com você? Espero que esteja muitíssimo bem. Eu disse, em vídeo passado, que eu iria falar com você sobre a reportagem misturada com artigo de opinião com o título de Idiota Brasileira da revista Super Interessante. Farei isso no próximo vídeo. Neste vídeo, eu vou falar de alguns trechos de dois textos em que aparecem vários argumentos, conceitos ligados à argumentação também, e que deve ser de ajuda para os seus estudos. Porque quando a pessoa já conhece a estrutura da escrita de redação, a depender do estilo, narrativo, e o que mais aparece é dissertativo, argumentativo, na minha visão, os textos mais produtivos para se exercitar ao máximo a argumentação não são textos de livros didáticos, mas sim textos de jornais, de revistas, de sites, de livros que misturem opinião e fato. Um deles se chama Humanos, que foi escrito pelo jornalista Tom Phillips. E aí tem um trecho do livro, eu vou ler 2 parágrafos, que fala assim, ó. Antes de eu começar minha pesquisa para este livro, achava que o viés de confirmação era um problema grave, e tudo o que li desde então me convenceu de que eu estava certo. E a questão é exatamente esta. Nossos cérebros odeiam descobrir que estão errados. O viés de confirmação é o nosso hábito irritante de focarmos feito um míssil guiado a laser em qualquer migalha de informação que prove aquilo em que já acreditamos, ao mesmo tempo em que ignoramos na cara de pau pilhas muito, muito maiores de provas que mostram que estamos enganados. Na melhor das hipóteses, isso explica por que preferimos receber notícias dos meios de comunicação que são mais adequados às nossas opiniões políticas. Em casos mais graves, é por esse motivo que não conseguimos convencer alguém que acredita em teorias da conspiração a mudar de ideia, porque escolher a dedo os eventos que comprovam nossa versão da realidade e descartarmos aqueles que não o fazem. Porque escolhemos a dedo os eventos que comprovam nossa versão da realidade e descartamos aqueles que não o fazem. Esse livro, Humanos, fala sobre o hábito do ser humano de errar em escolhas no decorrer da história, desde o passado até o tempo presente. Esse é o resumo do enredo, da sinopse desse livro. Viés da confirmação confirmação é uma expressão usada inclusive em redação. E aí, fala assim, ó, o outro parágrafo é esse daqui. Deixa eu ver. Enfim, existe o fato de que, sinceramente, nós nos achamos maravilhosos, quando na verdade não somos. Você pode chamar isso de presunção, de arrogância, de burrice. Pesquisas mostram que a gente superestima demais nossa própria competência. Se você pedir a um grupo de alunos para prever suas classificações na turma no fim do ano, a maioria responderá que estará entre os 20 primeiros. Quase ninguém vai dizer, eu devo estar abaixo da média. Na verdade, geralmente respondem que estão fora da lista dos 10 melhores alunos, mas dentro da lista dos 20, como uma versão modesta de pedir o segundo vinho mais barato do cardápio. Existe um problema cognitivo famoso chamado efeito Dunning-Kruger. E além de ser um nome excelente para uma banda de rock progressivo dos anos 70, esse talvez seja o santo padroeiro deste livro. Foi deste livro descrito pela primeira vez no trabalho, eu vou traduzir. Está traduzido já. Incapacitado e ignorante, como as dificuldades em reconhecer a própria incompetência levam a autoavaliações exageradas, em tradução livre, que é um trabalho dos
psicólogos David Dunning e Justin Kruger, que ele fornece provas de algo que todos nós já testemunhamos. As pessoas que realmente têm talento para determinada tarefa tendem a ser modestas sobre suas habilidades. Ao mesmo tempo, aquelas sem qualquer habilidade ou talento na área superestimam sua competência. Nós não sabemos o suficiente sobre nossos defeitos para entender como somos ruins nesses quesitos. Então seguimos com nossas burradas, alegres e confiantes demais, com uma visão otimista sobre aquilo que estamos prestes a fazer de uma forma muito, muito errada. Conforme o restante deste livro mostrará, dentre todos os erros que nosso cérebro comete, a confiança e o otimismo talvez sejam os mais perigosos. E fala também que os seres humanos são péssimos em avaliar riscos e fazer planos para o futuro. E para a quantidade de argumentos que existe a partir de cada uma dessas linhas de raciocínio que são construídas nesse livro. E olha que esse é apenas o início do livro, né? É a arrogância do ser humano. Não é simplesmente dizer em redação que o ser humano, que várias pessoas focam lucro e não bem-estar, que várias pessoas são egoístas. Não é só isso em argumentação. Em argumentação é necessário que se avalie um pouco além, no sentido de mostrar que uma situação, por mais recorrente que ela seja, ela pode ser muito prejudicial. E mostrar, no caso, como ela é prejudicial, de que forma ela age ela ocorre de forma prejudicial, e atentar a perguntas que eu cheguei a enviar, algumas perguntas, e para serem feitas, para se responderem a questões argumentativas quanto ao aprofundamento. E eu coloquei quem promove as ações expostas, de que forma ocorrem os atos, principalmente negativos, de que tipos acontecem tais ocorrências no cotidiano, em relação a que se configura determinada ação, por que tal ato ocorre, o que se gera, causa e consequência. Uma aluna de um curso onde eu trabalho, Red Vest, ela reuniu outras formas de perguntas quanto a aprofundamentos argumentativos, a fim de serem respondidas parcialmente no decorrer da escrita de uma redação dissertativa argumentativa, de acordo com as escolhas de cada um de nós quando vamos escrever o texto. E ela escreveu assim: para a construção desses argumentos seria válido adotar essas perguntas, então. O que leva a esse problema? Por que ele acontece? Como ele se desenvolveu ou perpetuou? Qual o impacto dele na sociedade? Esse problema se relaciona com o tema? Quais agentes atuam para que esse problema continue? Eu gostei mais ainda das perguntas que ela construiu, dessas 6 perguntas, do que das perguntas que eu havia construído. Achei que foram mais pontuais ainda do que as que eu construí. Então, essas perguntas vão começar a ser a nossa base do nosso encontro da aula de hoje. Eu vou colher, você pode escolher também, uns 3 temas para nós falarmos hoje, seguindo fluxos dessas perguntas. Ou seja, privilegiando a argumentação, a opinião, o ponto de vista. E também falaremos de mais partes desse outro texto que eu li, do livro Humanos. O nome do livro, o título é Humanos e o subtítulo, já faz parte do título, uma breve história de como ferramos com tudo. Ferramos, mais uma palavra ele usa mais xingamento. Em palavrão. E assim, esse livro, para mim, é um dos que mais resume, um dos que mais abrange
o estilo argumentativo de escrita, né? Então, vamos ver se ele é jornalista. Eu acho que é jornalista, já tinha visto sobre. Tom Phillips, autor. Escritor e jornalista. Conhecido por combinar humor, história popular e espírito crítico nas suas obras. Então, mais esse vídeo para ti. Abraços e até mais tarde. Até mais. Excelentes estudos e leituras para ti.